Então, a gente vai e alcança algumas pessoas ali durante esse período. E nas outras, a gente tem que depender totalmente de Deus, orar muito, visitar muito nossa membresia, os familiares, e fazer um trabalho de conscientização e evangelismo durante esse período. Glória a Deus, tem que orar muito pela sua vida ali, Isso. Realmente são desafios que se apresentam. Esses são coisas que nós precisamos saber, pastor, porque às vezes a gente tem uma facilidade melhor por estar em um local melhor localizado em igrejas, onde o povo está mais habituado a vir ao templo e estar ali prestando culto ao Senhor, mas quando a gente tem esse desafio que a cultura nos esbarra na cultura, esbarra em crendices, você tem que ter estratégia e pedir muito discernimento ao Senhor para que isso aconteça. Assim, pastor, desculpa. Pode falar. Em termos de tentações, gente, isso é terrível. Porque nós temos jovens, nós temos crianças, e nós temos um público também, muitas vezes, que relativiza a fé. Ou seja, que até mesmo de uma forma inconsciente, incentiva seus filhos a participar de quadrilha, de festejos juninos, né, de passeios. E isso que, às vezes, tem uma roupagem cultural, mas tem implicações espirituais. Com certeza. Em relação a isso. Não é só cultura, mas existe santos, existe uma crendice por trás disso tudo. Uma idolatria. Idolatria. Além das tentações, não só comerciais, porque a economia é aquecida, né, da cidade, do Estado em si, mas também pelas consequências que traz aos relacionamentos, às famílias. Muitos, não são poucos, muitos casais se separam, há muitos acidentes, bandidagem, famílias são destruídas. Tudo isso é prostituição, uma série de coisas. E, infelizmente, muitos evangélicos instáveis na fé abandonam a fé também, que aparentemente tinha, vai para as farras e não volta mais. É o perigo. É o perigo. Então, isso aí muito preocupa a gente e exige de nós um esforço maior para guardar esse rebanho pela graça e misericórdia de Deus. Vamos falar aquela frase que às vezes a gente não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é muito complicado. Muito complicado. Se tiver alguma frase escrita na porta do inferno, deve ser essa. Não tem nada a ver, o pessoal vai fazendo. Então, temos que ter muito cuidado. Isso também eu sou diz lá, mas para nós, é para você que está aí nos assistindo, que é cristão. Cuidado, muito cuidado nas suas escolhas, nas festas que você participa. Tenha o cuidado de, quando você orientar sua família, de você perceber ali o local que você está levando a sua família, porque isso acontece aqui com a gente. O senhor lá é a festa junina, aqui no Rio é o carnaval, e tantos outros lugares são muitas festas culturais que acabam afastando o povo de Deus da presença do Senhor, e aqueles que são mais ou menos acabam se desviando da fé. Nossos jovens ali ficam perdidos, e depois para você fazer um retorno disso é doloroso, é difícil. Isso. Queria que o senhor falou uma parte sobre os jovens. Como é que está a parte das faculdades lá? Como é que o senhor tem visto esse envolvimento dos jovens na faculdade? Como é que está o cristianismo dentro dessas faculdades? Se o senhor tem algum trabalho referente a isso também nessa área de missões lá? Isso, então, constitui um grande desafio também. Por quê? Porque são conhecimentos seculares, novos conhecimentos, que muitas vezes os nossos jovens tem apenas o conhecimento religioso e não está preparado para se deparar com esse público. E também constitui esse desafio. Contudo, nós temos universitários que trabalham nesses campos, que ali compartilham da fé com algumas pessoas, ali com alguns jovens. Mas assim, um trabalho massivo, a gente ainda está em gestação. Né? A gente ainda está preparando, capacitando melhor jovens que nós temos nas nossas igrejas para compartilhar do Evangelho dentro desses ambientes universitários e acadêmicos. Tem que ser uma capacitação bem profunda, né? Isso. Porque são muitos questionamentos quando entra na faculdade, ciência,
ela traz um abrir de mentes, assim, que você precisa estar preparado com os jovens ali para poder falar sobre isso. Exatamente. Pastorzão, também outra coisa que nós vamos falar aqui um pouco sobre a Igreja Batista Jardim 40, em que o senhor pode falar sobre essa parte missionária, do impacto regional, da visão. Fala um pouco sobre isso. É uma das suas paixões ali, né? Isso. Jardim 40 é nosso povo, é gente da gente. É gente do choro e do riso também, viu? Tá junto para todas as ocasiões. Né? Isso. Então, quando nós chegamos lá em Campina Grande, nós começamos esse trabalho praticamente em um restaurante. Então, era uma pessoa lá, uma amiga nossa, que não conhecia Cristo, e então ela cedeu esse espaço para que a gente pudesse iniciar uma igreja. Então, através de relacionamentos, a gente começou a se reunir com um pequeno grupo, né, num restaurante chamado Vila Antiga, Antiga Vila Antiga, lá no centro. E de lá nós começamos a visitar uma comunidade chamada Santa Rosa, onde lá o Temístolas está assumindo lá juntamente com o Gabriela, né? E uma equipe boa. Então, daí então nós sentimos a necessidade de ter um espaço próprio. Então nós alugamos um prédio lá no Jardim Paulistano, primeiro. E então ali a gente começou nossa base, nosso plano piloto lá em Campina Grande, nossa base missionária. Então, essa foi a primeira parte, né, do nosso ministério. Durante esse período, eu me ausentei dessa igreja, Jardim Paulistano, e plantamos Santa Rosa. Né? Você deixou o trabalho, isso, já tudo certinho montado, e o senhor foi implementar outro trabalho. Outro trabalho. Foi lá esse trabalho, hoje é a nossa Congregação Batista em Santa Rosa. Depois, nós voltamos mais uma vez. O retorno. Só que ela tinha saído do bairro Jardim Paulistano e foi para o Jardim 40. É nossa segunda etapa. Retornamos, por conta da visão missionária, para uma revitalização. E, nesse período, nós multiplicamos para uma terceira frente em Campina Grande, Projeto Viver no bairro da Catingueira. Quem lidera é Rose, minha esposa. Então, são 3 trabalhos. 3 trabalhos em Campina Grande. Em Campina Grande. Tá? Em João Pessoa, nós temos uma multiplicação lá no bairro Jacaré. Em Cabedelo, Mary lidera lá, uma missionária, né? Também é leiga, mas uma liderança em potencial. E temos uma outra multiplicação, que é no Sertão Paraibano, lá com o nosso pastor e missionário Evandro. Fala para a gente os líderes dessas suas frentes aí, até para a gente honrar também esses homens maravilhosos aí que estão fazendo. O senhor está aqui, eles estão lá trabalhando. Estão trabalhando, né? Um mês ausente aqui, mas o relatório tem que ser feito. Tem que ser feito. Pois bom, gente. Então, nossa base é Jardim 40. Tem lá minha liderança. Tem um pessoal que está lá atuando. Em Santa Rosa, né, tem o Temista, que ele mandou um alô aí, tem Gabriela, minha filha, que dá um suporte lá. Né? Temos